aqui agradecer a todos que estão aqui conosco. Nós já vamos começar. Sejam todos bem-vindos a esse webinar. Só para fazer um disclaimer, esse webinar é um webinar técnico. Nosso foco realmente é fazer uma atividade um pouco diferente do que normalmente a gente vê no mercado, de ser webinars um pouco mais estratégicos e executivos. Aqui, de fato, a ideia é a gente ter um processo mais técnico e de hands-on, utilizando a plataforma Apscan. Meu nome é Denis Amorim, eu sou sócio-diretor aqui na Atena. Está conosco e quem vai conduzir esse webinar hoje é o José Rócia, José Augusto Rócia. Aí, como ele mesmo diz, pode chamar de José, pode chamar de Augusto, pode chamar de Rócia, fiquem à vontade. Mas a ideia é que a gente tenha um processo mais técnico. Eu vou deixar o Rócia, obviamente, se apresentar daqui a pouco, mas a ideia hoje é que a gente fale sobre o processo de integração entre o Apscan e, claro, falar de IA também. Acho que todos estão, de alguma forma, falando desse tema em vários aspectos, em momentos diferentes, aí, até de aplicabilidade das soluções. A gente sabe que, cada vez, de forma mais crítica, as organizações assim, têm aumentado a questão na velocidade do desenvolvimento de software, e a gente tem um desafio que é, nesse processo de desenvolvimento de software, não perder a questão da governança, da segurança e da gestão de riscos em cima de todo esse processo de desenvolvimento. E a gente tem visto que, com essa questão da era da IA que a gente está vivendo, essa aceleração do desenvolvimento tem sido cada vez, de fato, maior, né? O ritmo tem aumentado. E, claro, a gente tem vários e vários desafios envolvidos aqui em todo esse processo, com uma questão do crescimento de vulnerabilidades, até pela própria utilização da IA como motor ali para tentar, de alguma forma, encontrar essas vulnerabilidades cada vez mais nos sistemas. A gente tem uma questão de dificuldade da priorização dessas vulnerabilidades dentro dos ambientes, então esse crescimento acelerado também dificulta essa priorização. A gente tem excessos de falsos positivos, as equipes sobrecarregadas. Acho que todos vocês que estão aqui sabem exatamente do que nós estamos falando sobre esse processo. A demora na identificação ali e na correlação dessas vulnerabilidades para fazer os tratamentos, mas acho que principalmente aqui essa questão da integração da área de segurança com a área de desenvolvimento. Eu acho que o Rócia tem bastante experiência nisso aí, ele tem mais de 20 anos que trabalha nessa questão de AppSec. Eu diria que é um dos principais profissionais aí da América Latina que trata do tema e que tem bastante conhecimento, não só na questão da plataforma, mas na questão também do conhecimento da matéria. Então, eu quero passar a palavra aí para o Rócia para que ele possa conduzir aí. E até para setar todo mundo aí na mesma página, a gente vai ter um momento ali de posicionamento técnico do que ele quer falar e depois a gente já parte direto para a demonstração de como na prática a gente consegue fazer, então, essa questão da integração do Apscan com IA utilizando aí MCP, tá bom? Obrigado a todos aí e um bom webinar. Rócia, tá contigo. Obrigado pela introdução aí, Denis, pela apresentação. Bom, então, eu sou, a gente chama de Technical Advisor do Apscan, tá? Eu atendo a América Latina inteira e eu já tenho aí alguns anos navegando aí em segurança de aplicação, em segurança da informação, né, em geral. Isso ajuda bastante, né, porque você vê lá firewall, você vê procedimento. Então, quando você quer implementar um programa de segurança de aplicação, ele não é só o técnico ali, né? Você tem pessoas envolvidas, você tem processos, você tem tecnologia para você ter sucesso num programa de segurança de aplicação. E quem que vai ganhar nesse programa de segurança de aplicação? Toda a empresa, né? Todo mundo, todos envolvidos, as aplicações, né? O risco ao negócio vai diminuir. Então, esse conhecimento holístico de segurança, ele ajuda a gente a desenhar melhor um programa de segurança de aplicação. Bom, então, eu sou engenheiro de pré-vendas do produto, tá? Faço parte da equipe da HCL Software, e hoje o que a gente vai falar? Integração da solução com ferramentas de AI, utilizando um serviço, uma feature chamada MCP. E aí eu vou explicar para vocês o que é o MCP, como que ele funciona, como se integra. E é uma mão na roda para o desenvolvedor, tá? Vocês vão ver que o desenvolvedor, ele tendo acesso à informação que está disponível dentro da ferramenta, ele consegue de uma forma mais fácil
e mais prática para fazer a correção na ideia dele. Hoje, o desenvolvedor pode ser que ele tome um tempo, vamos supor, para corrigir uma vulnerabilidade, aprender sobre ela, vai demorar lá 10 horas. Uma ferramenta desse tipo, essas 10 horas diminuem drasticamente. Rossi, você fechou o som. Opa, o que que é o AppScan? Desculpa, eu apertei espaço aqui para ele pular de página, mas eu esqueci que eu tô... Bom, então, AppSec, né? O que que é a disciplina de segurança de aplicação que o Denis comentou? Então, você precisa de controle, você precisa de compliance de aplicação, você precisa ter política, você precisa de remediações rápidas, você precisa entender a postura de risco das aplicações. Existe um conceito chamado ASPM, Application Security Posture Management, que é o time de segurança, a empresa, ela conseguir ter uma visão de risco das aplicações, né? Ele não olhar só lá o técnico, o SAST, o DAST, se há uma vulnerabilidade, cara, qual é a situação da minha aplicação? Essa aplicação, ela está exposta para a internet, não está? Todo mundo aqui é de TI, acho que a maioria que está aí no evento é de TI, então vocês sabem, você tem uma aplicação exposta para a internet, você já está correndo risco, né? Você pode ter um AF na frente, pode ter um IPS na frente, a ferramenta de gestão ela vai estar identificando os robozinhos e gente tentando atacar a aplicação todo o tempo. Então, entender, né? Então, qual que é a chave aqui? Você entender o risco da sua aplicação estar exposta na internet. E aí a gente entra com os motores. Eu preciso ter um motor SAST para rodar enquanto é código-fonte. Eu preciso ter um motor DAST para correr enquanto a aplicação está exposta para a internet, ela está publicada. Eu preciso de um motor YAST para identificar vulnerabilidades que, às vezes, o DAST e o SAST não identificaram. O SAST, falso positivo. O DAST pode ter falso negativo. O YAST não tem nada. Não tem nem falso positivo, nem falso negativo. Se ele achou, corrige. SCA, componente de terceiro, a cadeia de suprimento da aplicação. O que a aplicação precisa para ser construída, para ser compilada, né? Quais são os componentes de terceiro que faz parte da aplicação, que são unidas durante o processo de construção, e você publica aquilo. Tem componente vulnerável? Não tem? Aí, o caso famoso aí do Log4j, né? Log4j 2021, aplicação Java, 90% das aplicações na internet usavam o Log4j para fazer gestão de log, ou seja, 90% da internet exposta ao Log4j. Aí o Log4j, o que ele permitia? Injeção de comandos de sistema operacional na aplicação. Então, você podia ter um DAST, podia ter um SAST, se você não tivesse ali os seus componentes de terceiro checados, né, e atualizados, está vulnerável. Então, você tem uma aplicação lá, o time de desenvolvimento usando muito bem o DAST, o SAST, o time de segurança rodando o DAST, sem vulnerabilidade crítica, tá tudo bem, alta, só alguma coisinha ali para corrigir, só que você tem um Log4j na aplicação. Então, isso é uma coisa que cada vez mais... E aí tem algumas histórias, tem alguns casos aí em cima de componente de terceiro, né? Então, outro caso que eu gosto de mencionar é o caso da SolarWinds, né? A SolarWinds, ela teve uma vulnerabilidade num componente de terceiro. SolarWinds é um produto comercial, vendido para o mundo inteiro, uma cartela de mais de 18 mil clientes pelo mundo. Então, o mundo mal intencionado conseguiu colocar um backdoor em um componente de terceiro, que era open source, estava aberto na internet o código. Eles compilaram o produto, esse produto virou um produto, um pacote, esse pacote foi distribuído para mais de 18 mil clientes e 18 mil clientes ganharam um backdoor por tabela. Então, foi um ataque em escala, né? Então, os caras atingiram um componente de terceiro e isso foi disseminado. API, a gente tem arquiteturas hoje, muitas arquiteturas usando estrutura de API, né? A gente está fazendo scan nas aplicações, a gente, time de segurança, a gente está fazendo scans em aplicações web. Alguém está fazendo scan na API? A API é uma aplicação web também, assim como uma aplicação normal. A API minha está aceitando qualquer coisa, está quebrando, está gerando erro. Então,
cada vez mais eu vejo clientes usando APIs, né? Então, o pessoal desenvolvendo front-ends e usando arquitetura BFF, né? Back-end for front-ends. Tem uma aplicação, uma interface gráfica e você tem API. Qualquer coisa pode conectar nessa API e consumir os dados. Qualquer front-end. Infraestrutura como código, ASPMs, bom. Então, aqui são coisas que você tem que ter nesse programa. Deploy anywhere, integrar também integrações com qualquer coisa. A, a, um, um programa desse tipo, um programa de segurança de aplicação, ele tem que suportar on-premise, ele tem que suportar um cloud. Então, o provedor, ele tem que... Existem muitos clientes que não permitem uma solução. Não sei se já ouviram falar soberania de dados, né? Vira e mexe de segurança, a gente escuta esse termo aí. Então, quando a gente fala em soberania de dados, o que significa? O cara não quer um produto SaaS, ele não quer um produto na nuvem. Ele quer um produto na nuvem, ou na nuvem dele, ou um produto on-premise, ou um produto air-gap que não tem conexão nenhuma com a internet. A gente vê isso pelo mundo, tá? É normal. Tem o lado do Oriente lá, Oriente Médio, o pessoal está pedindo muito solução air-gap para a gente, tá? A gente tá vendo bastante, tá vendo acontecer isso pelo mundo. Apesar, a gente tinha no passado, em nuvem, a gente falava, não, todo mundo nuvem, todo mundo nuvem, tudo nuvem, nuvem, né? Agora a gente está vendo muitas empresas voltando da nuvem para dentro de casa. Então, a solução, ela precisa suportar esse tipo de necessidade, né? Para suportar qualquer tipo de cliente. Não pode ser só nuvem. Se for só nuvem, o cliente que precisa de ser on-premise não vai adotar. Uso corporativo, né? Então, quem pode tomar proveito desse programa? Time de desenvolvimento, segurança, CISO, CIO, time de QA, arquitetos de software, engenheiros de segurança. Então, todo mundo tem que estar envolvido. Então, você precisa envolver os times para os times entenderem que a segurança ela tem que nascer no produto, ela não tem que ser um adicional, né? O famoso built-in da segurança. Bom, o time do EPSCAN, nós do time do EPSCAN, a gente tem uma visão, tá? A visão nossa é atender todo o ciclo de desenvolvimento. Então, desde do desenho inicial, das etapas iniciais, até lá colocar a ferramenta em produção, a gente tem uma visão, e a visão é a gente conseguir atender todo esse fluxo, todo o fluxo de desenvolvimento. Tem coisas que nós temos, tem coisa que nós ainda não temos, tem coisa que nós temos com parceria, com aliança estratégica, tem coisas que nós temos como serviço. Só que o que a gente persegue é isso, a gente conseguir cobrir todo um ciclo de desenvolvimento. Bom, eu comentei sobre funcionalidades de um programa, né? Comentei sobre a nossa visão de EPSCAN, né? Que é cobrir todo um ciclo de desenvolvimento. E aqui eu entro com produtos, né? Então, a gente tem o EPSCAN Cloud, solução nuvem, SaaS, 100% SaaS, né? O cliente que não quer se preocupar com infraestrutura, instalação, ele pode utilizar um produto na nuvem. E nós temos o WebScan 360, que é a nossa plataforma 100% on-premise. O que a gente tem dentro do WebScan 360? A gente tem DAST, SAST, SCA, YAST e todos esses motores, tecnologias que eu comentei, ASPM, scan de containers para identificar componentes de aplicação vulnerável dentro do container. A gente tem tudo isso dentro do WebScan 360, 100% on-premise. AirGap, se você quiser. Tá? Você não precisa, você pode instalar ele num servidor sem acesso à internet, em um cluster Kubernetes. A gente tem parcerias estratégicas, segurança de API, indo naquela linha de identificação de API, né? As APIs zombies, as shadows APIs que existem, que é coisas que está crescente. A gente tem uma parceria estratégica para supply chain, que é para você aumentar o escopo de ASPM, e Rapid Fix aqui, que é como se fosse um AppSec
um agente QA para fazer triagem e remediação de vulnerabilidade. Tá? Ele é um AppSec. Tá? Ele vai ser um componente do seu time de AppSec, para te dar mais visibilidade, recomendações e te dar maior informação sobre as vulnerabilidades e como corrigir. E a gente tem alguns outros produtos aqui, que é o motor Dast, ferramenta Pentest. Tá? Então, se o seu time de Pentest, o time de Red Team precisa de alguma coisa focada em vulnerabilidade de aplicação web, temos o Dast e temos o AppScan Source aqui para Code Review. Tá? É o motor SAST. O AppScan ele foi escolhido aqui como pelo Gartner Peer Insight 2026. É uma pesquisa que eles fazem, né? A voz do cliente, né? Então, nós somos escolhidos aqui como primeiro a preferência dos clientes, né? Então, o número um ali que os clientes gostam, aprovam, tem suporte, apoio. Existem players do mercado que simplesmente não suportam muito bem, não apoiam o cliente, a gente fica em cima, tá? O nosso objetivo, customer first, né? A gente tem o objetivo de sempre estar priorizando ali o cliente. Bom, agora aqui a gente entra no MCP Server. O que que é isso? Né? O que que é o MCP Server? É uma maneira de você perguntar ao seu assistente de AI e ter respostas em tempo real do AppScan, tá? Então, redução do tempo médio para obter insights, permitir a interação em linguagem natural, espanhol, português, inglês, pergunte do jeito que você quiser, e otimizar o fluxo do trabalho crítico. Então, e aí a gente indo naquela linha, Enterprise Use Case, né? Você tem um caso de uso corporativo, qualquer um pode usar a ferramenta, e a gente, com o AppScan, a gente consegue realmente envolver todas as áreas, diferentes áreas, porque existem players nossos que vão ali em cima do desenvolvedor, tá? A gente consegue envolver todo mundo. A gente consegue. Isso é um benefício que a ferramenta traz, é esse Enterprise Use Case. E você precisa disso. Quando você implementa um programa de segurança de aplicação, você precisa que todo mundo seja envolvido. Senão, um pedaço entende, outro pedaço não entende, e a coisa não se consolida. Se você quer uma coisa consolidada, você precisa ter a interação de todo mundo. Então, perguntas que você pode fazer para um MCP aí, né? Que você pode trabalhar com MCP. Para executivo, você pode perguntar: resuma os 3 principais riscos críticos para o negócio. Tá? Então, é uma pergunta que você pode fazer. Você só precisa ter uma ferramenta para você fazer essa pergunta. Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona essas comunicações, tá? Um engenheiro de segurança, ele pode perguntar onde estamos expostos ao CVE, blá, blá, blá. Tá? Quais aplicações? O que eu tenho que fazer para corrigir? Então, engenheiro de segurança. Pergunta bem específica ali do desenvolvimento, né? Time de desenvolvimento, remediação contextual. Me explique essa injeção de SQL, cria um ticket no Gira para correção ou corrija para mim. Tá? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, né? Com esse corrija para mim, mas entre ter a vulnerabilidade e ela estar corrigida no ponto de vista da AI, melhor que ele seja corrigido no ponto de vista da AI, né? Pode ser que tenha alguma alucinação. Então, revisão, né, do que ela está fazendo, isso é importante. Entender o que é a vulnerabilidade. Nada vai substituir a nossa análise, né? Você ter uma análise um pouco mais aprofundada de perspectiva de segurança. Então, para desenvolvedores, gerentes de segurança, qual é a nossa velocidade média de remediação neste mês? Qual é o meu MTTR? Qual é a aplicação que eu estou tendo um MTTR melhor ou pior? Ah, o MTTR, o que que ele define? Quanto tempo demorou para eu corrigir uma vulnerabilidade? Ah, as vulnerabilidades estão sendo corrigidas em sei lá, 6 meses. Tá? Então, você sabe que para aquela aplicação, 6 meses pode ser muito. Às vezes é uma aplicação crítica, a gente precisa diminuir o MTTR. Tá? Então, você consegue extrair esse tipo de informação de dentro da ferramenta e você consegue perguntar isso para o MCP. Tá? Então, o MCP, agora entrando um pouco, deixa eu abrir aqui
Deixa eu abrir aqui o meu ambiente de demonstração. Aqui eu estou com o Webscam aberto, tá? Deixa eu voltar aqui na página principal. Quando a gente abre... Deixa eu só me autenticar. Deixa eu só me autenticar aqui para voltar na tela. Pessoal, É, enquanto o Rossi se autentica aí, apenas para reforçar uma coisa que eu coloquei no chat, se tiverem perguntas, por favor, podem colocá-las no chat ou podem colocá-las no PIR ali do perguntas e respostas também, que deve estar aparecendo na tela de vocês aí, na tela superior de vocês do Teams. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas e aí eu vou aqui interrompendo de vez em quando o Rossi e mandando as perguntas para ele responder também. o cloudepsilon.com é um produto nosso SaaS, tá? 100% SaaS. Ele funciona para rodar scan em aplicação on-premise, e em aplicação e qualquer coisa que esteja para a internet, tá? Então ele não é só vou rodar scan no que está para a internet. Não, tá? Eu consigo rodar scan, por exemplo, em aplicações web, scans do tipo Dast. Eu consigo rodar scans do tipo Dast em aplicações que estejam na minha rede privada, tá? Então, essa aqui é a cara dele, a interface. Eu tenho aqui o dashboard. No dashboard eu já consigo ver o MTTR. E eu tenho aqui a parte de aplicações, tá? Então, tudo começa nas aplicações. Eu preciso criar as aplicações dentro da ferramenta antes de começar a escanear. Então, eu vou criar uma aplicação nova aqui, ó. Teste... Webinar MCP, tá? E vou colocar um grupo de ativo que ela faz parte. Esse grupo de ativo são as pessoas que vão ter acesso à aplicação. Quando a gente fala em licenciamento, não temos limite de licenciamento de usuário para a ferramenta, tá? Impacto ao negócio. Isso aqui é uma informação, é uma régua de vocês, né? Isso aqui não é uma régua do dono da aplicação, não é uma régua nossa. Eu vou colocar aqui como aplicação crítica e vou dar um criar. Aí nasce a aplicação. A aplicação, ela nasce sem nenhuma informação, né? Ela tá limpa aqui, ó, Start Scanning, e aí eu tenho um botão Criar um Scan. E dentro desse Criar um Scan eu tenho DAST, SAST, SCA e AST, tá? Eu vou rodar um scan, porque a gente vai precisar dessa informação para carregar dentro da IDE, né? Porque o foco nosso é ir lá na IDE. Então, eu vou dar um Create Scan aqui, eu vou subir um arquivo zip, tá? Que é uma extensão que os arquivos zip é uma extensão que a gente suporta. Esse cara aqui, ó. Eu tenho dentro desse código, eu tenho código-fonte Java, tá? Então, ponto .java. É um zip. Eu suporto aqui, ó, upload de outras linguagens, outras extensões. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Deixa enquanto ele está rodando o scan aqui, eu vou clicar aqui em documentação, ó. Vou mostrar para vocês o que a gente tem suporte para SAST, tá? Quais as linguagens que a gente tem suporte para SAST. Hoje nós somos um dos mais ricos em termos de linguagem suportada. A gente tem tanto as legadas, COBOL, RPG, a gente tem Delphi, a gente suporta scan em linguagem Delphi. A gente tem a BAP, tá? A gente suporta linguagens maduras, ASP clássico também, legada, né? A gente suporta linguagens maduras como Java, .NET, infraestrutura como código, JavaScript, PHP, blá, blá, blá. E tem uma série de linguagens aqui. Dentro do nosso motor SAST já está embutido infraestrutura como código. Existem competidores que vendem isso separado, tá? Se você tem o SAST, você tem linguagem, você tem infraestrutura IAC, né, infraestrutura como código, e você tem segredos. Então, os segredos também faz parte do motor SAST, tá? Então, tudo isso faz parte de uma engrenagem só que vai identificar na aplicação e vai te dar um resultado. O scan, quando a gente inicializa, ele aparece aqui no running. Como funciona a estrutura de escaneamento nossa? Imagina não sei se vocês têm conhecimento de pods, de Kubernetes e afins, né? Mas sobe uma imagem do SAST. Dentro dessa imagem, sobe o código, roda o scan lá dentro. A hora que termina o scan, ele pega o resultado, carrega na base e o pod ele é destruído. Tá? Então, a gente não fica com fonte de cliente, tá? Não fica com nada do cliente. É uma estrutura extremamente robusta, tá? A gente tem uma escalabilidade gigantesca na solução.
e a gente preza muito pela segurança dos dados do cliente, tá? A gente não vai expor dados de clientes, tá bom? Ô, Bom, Rócia, tem duas perguntinhas aqui, eu já queria abordar antes de você passar para a próxima fase. São duas perguntas do Timóteo Pereira. A primeira pergunta dele é: como integrar os controles de governança de IA com os frameworks de segurança e TI já consolidados na organização? Aí ele dá os exemplos aqui: o NIST CSF e a ISO 27001, especialmente para evitar a criação de silos de políticas. Então, ele quer saber como é que a gente consegue integrar esses controles de governança e essa questão dos controles de TI aí já, acho que num viés um pouco mais de compliance ali, né? Que eu acho que a gente tem aquela camada de conformidade aí dentro do AppScan, você consegue explorar um pouco mais isso aí, só para respondê-lo aqui. tá. O que está acontecendo muito hoje, Timóteo? Muitas, é, falando de lado do produto, né? A gente está vendo muitos produtos indo em direção de soluções de AI. Para quê? Para ajudar, né? Para como se fosse um assistente do seu workflow de trabalho. É, e, e nessa linha de você ter a IA como um assistente, eu não vejo uma outra forma a não ser você criar procedimentos, né? Isso aí ele ser uma coisa mais procedimental, coisa mais administrativa, política, do que você fazer alguma coisa técnica. Você pode fazer proibição técnica, né, a nível de alguns firewalls, camada de aplicação, né, firewall de aplicação, que você vai lá e fala assim, ó, a gente só vai poder acessar aqui uma solução, que é a solução corporativa de AI, que é a do ChatGPT. Tá? Então, existem algumas ferramentas, mas antes de você fazer a técnica, você precisa entender como está sendo o uso interno, né? Então, é igual automatização. O que eu faço antes de automatizar alguma coisa? Primeiro, eu entendo como é que está sendo, como usar. Processo manual. Como que eu uso manualmente, qual é o processo manual que eu faço daquilo para antes entender primeiro para depois automatizar, né? Então, eu faço manual, automatizo. Entendo o processo, automatizo. Eu acho que seria o mesmo aí o que você está buscando. Primeiro, você tem que entender o que o pessoal está usando, né? E o que realmente faz sentido usarem dentro de uma companhia. O pessoal está usando o chat GPT, o pessoal está usando o Azure, OpenAI, o Cloud, usando ferramentas todas, cada um usando a sua própria, contas gratuitas, que às vezes está ajudando a alimentar ali a ferramenta, né? Então, você está publicando coisa. E isso é quando você usa, não sei se você sabe, mas você usar um gratuito, você usar um pago, são bem distintos. O pago você tem, quem garante a segurança do seu dado é a proprietária da ferramenta de AI. Então, você precisa, de termos gerais, né, travar isso, precisa entender o que o pessoal está usando e faz sentido ser usado. E a partir desse momento, você restringe, fala, ó, para ninguém mais vai usar o que vocês estão usando e a gente vai procedimentar isso e travar tecnicamente, né? Eu acho que seria mais ou menos nessa linha a pergunta que você fez. Não sei se eu respondi a pergunta, tá? Beleza, Rócia. A próxima aqui, tem mais uma, aí eu vou fazer, na verdade tem mais duas aqui, eu vou fazer as duas e você responde num pacote só aí para seguir, tá? Como garantir a resiliência e a gestão de identidades quando a infraestrutura de TI depende de APIs de terceiros para modelos de linguagem em nuvem, minimizando o risco de privilégios excessivos? Essa é outra pergunta do Timóteo Pereira. E a outra API. pergunta. Perdão. Tem uma outra, já, que eu já vou fazer as duas e aí você responde tudo num pacote só. E a outra é do Thiago Fernandes, em que ele pergunta assim: o MCP traz alguma camada de auditoria, troubleshooting para scans automatizados via pipeline? Ou usa o Audit Trail presente no AppScan? Nossa, eu já vou explicar. Essa do Thiago, deixa eu responder do Thiago primeiro, mas ele usa o que você vai fazer vai ser só pergunta, é só get. Tá? Só dá get no AppScan. Você não pede scan via MCP. O MCP, ele é como se fosse você vai ensinar a ferramenta. Eu vou mostrar isso, tá, Tiago?
você vai ensinar a ferramenta a falar com a sua API. Então, o MCP, ele é uma porta de entrada que a sua ferramenta de AI vai saber como conversar com ela, e aí a sua ferramenta de AI vai perguntar. Então, o que que você faz com ela é só pergunta, tá? Segurança de dados nessas perguntas é o que o usuário tem acesso. Ah, eu tenho um usuário desenvolvedor que ele só tem acesso a uma aplicação. Então, todas as perguntas que ele fizer vão estar restritas às respostas que tem da informação daquela aplicação. Então, você não pede scan via MCP, tá? Por enquanto, tá bom? Por enquanto que a gente tem é isso no serviço do AppScan. A respeito da pergunta do IAM aí. Bom, API, né? Isso aí, API é um grande desafio. Garantir segurança de API. O que o pessoal faz muito com API são os API Gateways. Então, geralmente, existem WAFs, né? São WAFs de API, que você coloca na frente da API, que é um jeito de você garantir que não tenha vulnerabilidades, que a vulnerabilidade não seja explorada na sua API. Esses gateways de API, eles precisam você passa por um fluxo de autenticação antes de ter acesso à API. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer que são coisas de segurança, né? Então, uma coisa é você colocar um gateway de API, outra coisa é você colocar um WAF de API, outra coisa é você fazer testes do tipo DAST na sua API, para ver se você não tem um SQL injection em uma entrada, em um endpoint. Outra coisa que você pode fazer, existem ferramentas de governança de dados de API, tá? A gente tem uma parceria, deixa eu mostrar aqui rapidinho no site para você dar uma olhada. Como controlar o que você não conhece, né? Aí que está o grande problema da segurança. Se você não conhece, você não consegue controlar, certo? É a mesma coisa quem está usando a AI dentro da minha empresa. Se você não sabe quem está usando, para que está usando, você não consegue controlar isso. Então, primeiro você vai ter que entender quem é que está usando. E, e o que, que você tem, né? Então, aqui a gente tem uma solução que chama esse App Security aqui, que é justamente a ideia de você criar uma governança, você identificar. Identifica primeiro o que, que tem. Existem alguns termos que é a Shadow App, Zombie App, que são apps que são esquecidas, né? Porque às vezes o time de desenvolvimento ele criou um API, um endpoint, está publicado para a internet, esqueceram lá, versão 1, passou para a versão 2, largaram a versão 1 lá, a versão 1 é vulnerável, não tiraram ele do ar, esqueceram de descontinuar ele, porque a API ela tem evolução, né? Você tem hoje a API do AppScan, por exemplo, hoje está na versão 4. A versão 1, 2 e 3 foram completamente descontinuadas. Se tem alguma solução usando a versão 1, 2 e 3, automaticamente parou de funcionar. Você tem que ir migrando, né? Passou da versão 4, daqui a pouco o pessoal vai lançar a versão 5. Todos os produtos têm que estar preparados para utilizar a versão 5. E por que que isso acontece? Isso é natural. É maturidade, né? Você desenvolver o seu software, você ter maturidade na sua aplicação, você começar a adicionar coisas na sua API, itens, né? Dados, get, post, para fazer sentido para o seu negócio. Então, isso é natural. Então, fazer controle de versão. E não esquecer de derrubar as versões anteriores, né? Tirar do ar. Então, a gente tem uma solução que ele vai te ajudar a toda essa gestão de API, né? Você descobrir, pelo menos, primeiro descobrir, e essa parte de gestão de identidade que você comentou aqui também, essa solução, ela tem a capacidade de identificar se está passando autenticação no endpoint. Ah, está passando autenticação, aí tá, opa, então essa API de autenticação, ela tem um risco maior, né, do que as outras, que é, por exemplo, um GET, uma consulta de alguma coisa, consulta de um CPF. Então, esse tipo de levantamento, essa solução também faz, tá? Mas ele foge um pouquinho aqui do nosso, essas duas perguntas, elas fogem um pouquinho aqui da nossa apresentação, tá? Bom, voltando aqui. Fez o scan, tá? Então, aqui, as issues estão aqui, né? Então, fiz um scan, aqui eu vejo as issues, identifico o SQL injection, eu consigo ver aqui o detalhe, eu consigo ver a linha, eu consigo ver o how to fix aqui. A gente tem um how to fix muito rico, tá? Ele tem exemplo de código, exemplo de recomendação de código. O how to fix nosso, ele é muito mais do que o que tem dentro de um relatório,
tá? Se o desenvolvedor tiver acesso à interface, ele vai conseguir ter acesso a uma informação muito rica, porque ele vê aqui, ó, tanto a parte geral do que é um SQL Injection, quanto aprofundamento por linguagem. Esse dia eu estava fazendo uma apresentação para um cliente de SQL, de vulnerabilidades de ABAP. Ele gostou muito dessa saída, né? Porque a saída ele tem informação e tudo isso aqui, ó, tá dentro da nossa estrutura, tá? E não é informação que a gente está pegando na internet. A gente tem referência externa também, tá aqui, ó, mas ele está tudo dentro da própria ferramenta. Isso aqui não cabe num relatório. Se gera um informe, ele tem lá embaixo o how to fix pequeno, né? Então, como eu comentei, já a gente, o licenciamento nosso não é por usuário, então você pode colocar todo o seu time de desenvolvimento aqui. Eu tenho cliente que tem 300, 400 usuários dentro da conta deles. Bom, então eu fiz o scan. E aí começa a brincadeira com o MCP, a parte mais esperada. Como que funciona isso? Então, ó, o mesmo scan que eu tenho lá, que eu fiz lá, eu tenho o código aberto aqui, tá? Eu estou com esse arquivo dbutil Java aberto. Ele está aqui. Isso aqui é meu VS Code, tá? Deixa eu explicar um pouco com a ideia, né? Então, esse aqui é o meu VS Code. No meu VS Code, eu tenho instalado uma extensão do Copilot. Eu tenho aqui o Copilot instalado. Aqui, ó. Quando você instala o GitHub Copilot Chat, ele abre esse, esse menu aqui lateral, ó. Esse menu lateral, que é para você fazer pergunta para o MCP, tá? Eu tenho aqui o meu código. Então, o que eu tenho dentro do meu... eu falo que o MCP, essa brincadeira com o MCP, ele tem três pernas, tá? Uma é a IDE com o código aberto, né? Eu tenho o código aqui, porque quando eu pergunto qualquer coisa aqui para AI, eu vou estar perguntando, ele vai estar recuperando a pergunta que eu estou fazendo e vai mandar para a ferramenta de AI que você tem configurado na sua IDE. Então, você tem que ter uma IDE conectada com uma AI, tá? Que é sua AI, é a AI que a empresa tem conta, é AI gestionada e organizada pela própria corporação. E outro é o WebScan. Então, três pernas. IDE, código-fonte. A AI que você está usando conectada na sua IDE. E o WebScan acessível via MCP. Tá? O MCP ele é um serviço. Aqui eu deixei até aberto aqui na documentação. Ó. Ele é um serviço. Então, na documentação do WebScan Cloud tem aqui, ó, WebScan Model Context Protocol MCP Server. Tá? Ele é como se fosse uma... Aqui tem a configuração dele, como que você faz a configuração na sua IDE. Então, a sua IDE tem que ter um MCP Client. Né? Você tem que ter... A sua IDE ela tem que estar preparada para se conectar num serviço de MCP. Tá? Então, sua IDE tem que ter um MCP Client. O que eu estou usando como MCP Client é o Copilot. Porque ele tem tanto essa parte de conversar com a AI, quanto ele tem também a capacidade de configuração de MCPs, tá? Aqui é a configuração que a gente precisa fazer, vejam que ele tem aqui ó, até o URL. Você precisa gerar um par de chaves da API do WebScan, porque é esse par de chaves que vai acessar a API do WebScan. Deixa eu mostrar a API aqui rapidinho. Para vocês entenderem um pouco mais. Então, aqui você gera um par de chave, você clica aqui, essa daqui é a API do WebScan. Então, você pode fazer qualquer pergunta para a API, né? Você pode buscar qualquer dado para a API do WebScan, através da API do WebScan. Então, vamos voltar aqui. Então, o VS Code, três pernas. Uma é a IDE sua com o código aberto, a outra perna ela está conectada na sua solução de AI, tá? Que é corporativa, e não importa a IDE, eu estou mostrando no VS Code. Só que se qualquer IDE que tiver um MCP client, você consegue usar o MCP Service do WebScan, tá? Então, três pernas, lembrem. Assim, acho que fica mais fácil de entender, tá? A gente pensando nessas três pernas. Então, ferramenta de AI, aí de qualquer IDE, pode ser um Windsurf, pode ser Anti-Gravity, pode ser Devin, que tem até algumas coisas aí a mais de desenvolvimento com AI. E você tem a terceira perna, que é a conexão do WebScan. Então, o MCP Service do WebScan,
ele é um portal para você conseguir fazer acesso nos dados do WebScan e você conseguir levantar a informação dele para te ajudar. Tá? Então, aqui eu tenho já o meu VS Code está com código, eu estou com o Copilot instalado, que ele está conectado no meu IDE, e eu tenho já o MCP Service, conforme essa documentação aqui configurada no meu VS Code, tá? E aí, como que eu inicializo? Então, eu vou dar um barra MCP aqui, ó, ele vai trazer esse MCP AppScan doc. O que que é isso? Essa documentação, eu estou explicando para a ferramenta de AI como é que ela vai fazer para acessar a minha API. Então, eu subo uma documentação na minha AI, a minha AI, a AI que está configurada na sua IDE, ela vai receber isso e vai falar assim, opa, entendi como é que eu faço as perguntas para a API. Tá? E aí, ele vai começar a fazer perguntas para o WebScan. Então, eu posso perguntar, por exemplo, ó, quantas aplicações eu tenho vulnerável, e aí você pode perguntar do jeito que você quiser, pode perguntar em inglês, pode perguntar em espanhol, pode perguntar em português, em chinês, quantas aplicações eu tenho vulnerável e qual a de maior risco. Pode escrever errado, né? Você entende? E aí ele vai, ó, vou levantar isso direto no AppScan. Primeiro consulto o esquema oficial com em seguida executa uma consulta agregada para contar aplicações com issues e identificar de maior risco. Tá? E aí ele vai começar, a ferramenta de AI vai começar a perguntar para a API do AppScan para receber informação. E aí ele trouxe, ó, aplicação com maior risco no momento é essa, risk rating, severidades críticas, issues abertas, tá. Você pode pedir um plano de remediação. Preciso de um plano de remediação para essa aplicação. E aí você vai conversando. Então, o que a gente está fazendo aqui? Foi o que eu mostrei no PPT. A gente está fazendo o trabalho aqui, ó, do time de segurança, né, de um gerente de segurança. Qual é a nossa velocidade média de remediação no mês? Resumo dos nossos 3 principais riscos críticos para o negócio, então para executivo. Depois a gente vai entrar no nível de engenheiro e desenvolvedor, tá? Qual que vai ser o desafio aqui? Eu pedir ajuda, falar para ele, ó, eu tenho o Scan ID, né? Então vamos voltar lá. Voltar aqui no scan que eu corri, no scan que eu executei. Esse aqui é o meu scan. Todos os scans dentro da ferramenta, ele tem um ID, tá? Então esse scan aqui, eu tenho um Scan ID, eu posso ter algumas formas de eu ver ele, tá? Eu vou colocar por aqui, vou copiar aqui o Scan ID, ó. E outra coisa que é interessante de ver, tá vendo esse dbútil.java? Ele arma um contexto, tá? Então, eu tenho o meu scan aqui, eu tenho vulnerabilidades nesse dbútil, posso buscar ele aqui, ó. Eu tenho algumas vulnerabilidades ó, no dbútil. E eu vou falar para ele, ó, com base no scan ID tal, me ajude a corrigir as vulnerabilidades no dbútil.java. Ou me sugerir correções, né? Porque se você falar para ele corrigir, ele vai aplicar direto no arquivo, tá? Agora, se você falar para ele, eu só preciso da sugestão, ele vai falar, ó, isso aqui você pode trocar por isso. E aí é coisa que você vai aprendendo a mexer com a ferramenta, com essa integração, né? Bom, então, aquela pergunta que eu fiz, ó, preciso de um plano de remediação, ele gerou isso aqui, ó, resumo, perfeito, com base nos dados reais da aplicação, esse é um plano de remediação objetivo e executável. Então, risco de aplicação crítica, issues abertas, 90 dias, contenção imediato, de 0 a 7 dias, e os tipos de vulnerabilidade. Então, você pode fazer um monte de coisa interessante aqui, tá? E tudo depende da criatividade de quem está fazendo as perguntas, né? O prompt, os engenheiros de prompt, né? Nós vamos virar tudo engenheiro de prompt. Bom, ok. E aí, agora vamos perguntar agora a respeito dessa aplicação aqui, ó. Com base no Scan ID, preciso de sugestão para remediar a vulnerabilidade
na linha, e vamos escolher uma, tá? Senão ele vai sair corrigindo tudo. Na linha 219, pode ser, vai. Na linha 219. No arquivo aberto. E daqui a pouco a gente vai ver o... então, eu não sei, ficou claro como que funciona em linha 219 está aqui, tá? Ó. Ficou claro como funciona o MCP Service? Então, ele é uma porta aberta, né? Ele é um acesso que você faz aos dados do EPSCAN. E aí o Thiago perguntou, cara, mas restrição de acesso, o que eu consigo fazer? Somente consulta, tá? Então, neste momento, a gente consegue fazer somente consulta via o MCP, e as consultas, elas são delimitadas no acesso do usuário. Ele não vai conseguir acessar dado de uma aplicação que ele não tem acesso, tá? Então, controle de acesso total, é, e aí ele vai te ajudar. Ó, confirmei, é uma SQL injection na linha 219, vou te passar a correção exata, como uma query parametrizada, né? No caso do Java, todo mundo sabe que é query parametrizada, né? Então ele vai aplicar lá a parametrização, e aí está. Importe necessário, e aí está aqui a correção. Remove a SQL injection. E você pode fazer até mais, né? Aqui eu pedi para ele sugestão, né? Eu posso falar para ele, quero que você aplique, quer ver? Se você, esse código, ele não está conectado num repositório, mas ele, quero que você aplique. Você aplique. Ele Tem não uma, está... tem uma Oi? pergunta aqui, Rócia. Pode perguntar. A pergunta é: pelo visto, ele consegue correlacionar os riscos de diferentes fontes? Aí, exemplo, SASH, DASH, API e etc. Você pode fazer isso também, tá? Depende, eu acho que como você pergunte, mas a sua pergunta está certa. Por quê? Por que que ele vai conseguir correlacionar todos os riscos juntos? Porque você tem acesso a todas as issues. Você tem acesso às issues de DAST, de SAST, de YAST, de SCA, tudo depende do jeito que você vai perguntar. Porque a evidência que traz um scan do DAST, ela é diferente da evidência de um SAST. Então, ele vai precisar conseguir conectar o DAST com o SAST se você quiser usar o correlacionamento dele, tá? Por que que eu estou falando isso, o correlacionamento dele? Porque a gente tem essa funcionalidade dentro da ferramenta de correlacionamento de issue, tá? Eu vou mostrar para você, já que você fez a pergunta, eu vou mostrar. Então, só para terminar essa parte, aqui, ó, corrigiu o meu código, aplicou o que é verde, né? O que está em vermelho é o que ele vai deletar, ele adicionou o import aqui em cima. Então, agiliza muito para o time de desenvolvimento. Claro que a gente a gente está descobrindo várias coisas com a AI, né? Então a gente tem lá o desenvolvedor júnior, o pleno, o sênior. Muitas vezes o sênior quer entender, né? O júnior às vezes só quer aplicar. Pode estar errado, né? Então entenda o que ele está sugerindo antes de aplicar. Tá, essa que é a recomendação. Então, peça para ele primeiro, não, entendi aqui, faz sentido o que você fez, entendi, né? Aplica. Foi lá e aplicou, tá? Salva, guardou, vulnerabilidade finalizada. Vai correr o scan de novo, não tem mais ela, tá? Eu não vou fazer isso porque a gente não vai ter tempo, tá? Mas daria para fazer um outro lab aqui, salvando o código, rodando o scan de novo, a gente vai ver que uma a menos, mas a gente não vai ter tempo para isso. A Deixa, propósito de tempo aí, ô Rócio, nós temos mais 9 minutos apenas. eu estou vendo aqui. A respeito da pergunta do Marcos, peraí, pelo visto, correlacionado do Timóteo. A gente, dentro da ferramenta, Timóteo, a gente tem um correlacionador, tá? O YAST, ele correlaciona a vulnerabilidade. Vou te mostrar aqui, ó. Quando a gente entra na aplicação e todas as vulnerabilidades, a gente tem esse correlation group aqui, ó. Quando a gente corre scans do tipo YAST, o nosso YAST, ó, ele correlaciona DAST, SAST e SCA. Então, se você tiver vulnerabilidade
do DAST e do SAST, que são as mesmas, que é a mesma coisa do IAST, ele correlaciona. E ele vai te mostrar uma linha só falando, ó, essas duas vulnerabilidades aqui é uma coisa só, tá? E eu vou te mostrar, por que que eu falei que o resultado, a evidência da vulnerabilidade é diferente, tá? Eu vou mostrar por quê. Essa daqui, ó, foi identificada com DAST e essa com SAST, tá? Então, o DAST, a gente não tem informação de fonte, né? O DAST, eu falo para todo mundo, é cego, é uma ferramenta cega. Ele vai jogar, fazer um monte de caso lá, o caso de abuso lá da aplicação para ver como é que a aplicação se comporta. Então, você, aqui, ó, na senha, tá? O problema é que eu não vou entrar em detalhe aqui, que a gente não vai ter tempo, tá? Mas na senha, o WebScan fez uma contaminação e recebeu a resposta 302 aqui, porque a aplicação... Stalker. Oi? Perdão. A aplicação, essa contaminação enviou para a aplicação mandou para o banco gerou um erro, esse erro voltou para a ferramenta DAST, e aí o WebScan identifica lá como SQL Injection por causa da resposta da aplicação. Esse é um comportamento, é como o DAST funciona. Agora o SAST, olha o que ele encontra. Ele olha o código. Então, ele olhou lá que nessa classe, na linha 79, entrou a senha foi mantida aqui dentro de uma variável chamada password, e aí ele vê todo o tráfego que essa variável fez até chegar numa classe de execução de SQL. Então, são técnicas completamente diferentes. Tá? Você correlacionar isso não é fácil. O que a gente tem para correlacionar isso é o IAST. Agora, será que o MCP vai conseguir entender o SAST e o DAST e correlacionar eles? Não sei, tá? Não fiz esse teste. É coisa de fazer um teste e ver se ele consegue. Não vai ser fácil, porque muitas vezes as entradas são diferentes. Então, ele vai ter que buscar, ele tem que buscar elementos, né? Só que aqui, ó, o elemento PASW, pode ser que ele tenha algum outro nome dentro da aplicação. Não sei, tá? Mas é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Ver se ele consegue sozinho correlacionar vulnerabilidades. Tudo bem, Timóteo? A outra pergunta aí do Marcos, ele pergunta o seguinte, Zé, no caso de correção neste exemplo, quem corrige a vulnerabilidade é o AppScan ou o Copilot? É o Copilot. Tá? Quem corrigiu e sugeriu a correção foi o Copilot. A diferença, a gente está usando o AppScan como fonte de dados de vulnerabilidade. Tá? E, claro, a gente tem o How to Fix aberto, que você pode perguntar para ele, ó, cheque o How to Fix do AppScan. Então, você vai enriquecer a correção dele. Mas quem gera a mesma correção e aplica na sua IDE é o Copilot. Tá? O AppScan, ele é o portal de dados. Você vai mandar rodar o scan e ele vai te trazer a resposta. Tá? Outra coisa, tudo bem? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o plugin. Esse aqui é o plugin, ó, do AppScan. Tá? A gente tem um motor que chama CodeSweep embutido nele. Esse plugin não tem nada a ver com MCP. Tá? Uma coisa é o plugin, outra coisa é o MCP. Coisas distintas. O plugin a gente tem disponível para algumas IDEs, para essas IDEs. O MCP, ele é IDE agnóstico. Você tem que ter um MCP client na sua IDE. Se você tiver um MCP client na sua IDE, ele conecta lá e trabalha, tá? O plugin, a gente não rodou o scan pelo MCP, tá? O plugin, a gente roda o scan. A gente consegue rodar o scan. Essa parte aqui embaixo, ó, Code Security Issues, Code Sweep, isso aqui é parte do plugin. Eu consigo, com o plugin, acessar os scans que foram rodados na nuvem, assim como o MCP. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar essa vulnerabilidade aqui que eu achei nesse scan que eu rodei. Observem que esse aqui é o scan que eu rodei. Oh, não, esse é velho. Espera aí que eu estou na aplicação errada. Estou na aplicação errada. Deixa eu entrar na aplicação certa aqui. Webinar do MCP. A gente vai ter um scan só, né? Que foi esse aqui que nós rodamos agora. Então, se, por exemplo, o desenvolvedor mandou um scan via GitLab, mandou um scan via Jenkins, scan via integração de pipeline CI/CD, ele consegue abrir por aqui, ó.
E aí ele vai navegar nas vulnerabilidades e o WebScam vai apontar lá a linha. Estou andando aqui, cadê o highlight? O highlight está desativado. Deixa eu ver que linha que é essa aqui. 242, tá? Aqui ele mudou aqui por causa da correção que foi aplicada aqui, mas é alguma coisa aqui meio perdida aqui. Então, esse aqui é o plugin, tá? O plugin, a gente tem que ter disponibilidade para IDE. No caso do MCP, não, ele é agnóstico. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, tem mais 3 minutos. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, é isso que eu queria para passar para vocês, tá? Explicar a diferença entre o plugin e o MCP. É uma feature que está dentro do AppScan. Essa feature, ela está disponível independente do licenciamento. Tá? Então, todos os licenciamentos ela está disponível, desde o menor licenciamento nosso até o maior, para ser utilizado. Tudo bem? Bom, agora eu volto com você, Denis. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, se querem comentar alguma coisa. Volto com você aí, Denis. Beleza, obrigado, Rossi, aí pela explicação. Acho que foi bastante rico aí toda a nossa conversa. Dizer para o pessoal que acompanhou aqui até o final, nossa gratidão. Então, obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo hoje é o ativo mais valioso aí que todos nós temos aí, e vocês tirarem essa 1 hora para estar conosco aqui é sempre muito bom. Então, obrigado. Avisar que nós teremos próximos, então a gente vai fazer uma sequência de webinars. A gente ainda está decidindo aí como é que a gente vai organizar aí essa agenda, mas todos vocês aqui que participaram, assim como os que se inscreveram e não conseguiram estar aqui, receberão as notificações aí dos nossos próximos webinars. A ideia é que sejam webinars técnicos mesmo, então vocês viram que o Rossi desceu uma linguagem bastante técnica, e a ideia é que os próximos também sejam dessa forma também. A gente só está vendo como é que vai se encaixar aí, porque esse mês de junho aí começa a Copa, então a gente tem a concorrência ali da questão dos horários ali, dos jogos ali, enfim, a gente precisa ver como é que se encaixa ali, mas a gente acredita que vai dar tudo certo, tá? Rossi, obrigado mais uma vez aí. Dizer que nós estamos à disposição também, se vocês quiserem fazer uma demo mais aprofundada ou uma prova de conceito aí com a plataforma, a gente está à disposição também, é só nos chamar ali, vocês têm nossos contatos aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu, Rossi. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um bom dia a todos. Obrigada, pessoal, pela apresentação. Bom dia a todos.